casa iniciou-se com o trabalho da minha avó materna, Elvira Lourenço Bengardini, que tinha um problema de saúde, isso na década de 1930, e os médicos da época não resolveram a questão e alguém sugeriu que ela procurasse um grupo espírita que era de Limeira. Como ela e meu avô moravam em Carioba, não era difícil o acesso para Limeira, eles começaram a frequentar esse grupo espírita lá, e ali se resolveu a questão da saúde dela, porque na verdade era uma questão mediúnica. E a partir daí ela também formou um grupo na casa dela, 5, 6 pessoas, outros médiuns, estudavam o Evangelho, que era a única obra à mão na época, e então semanalmente tinha essa reunião lá em Carioba. Meu pai e minha mãe casaram-se em São Paulo, porque anteriormente minha mãe e meus avós maternos moravam também em São Paulo. Lá meu pai conheceu minha mãe, moravam na mesma rua, se casaram em 1938 e em 1940 mudaram para a Americana, que meu pai já trabalhava no ramo têxtil em São Paulo e teve a oportunidade de vir para o ramo têxtil em Carioba, que tinha uma grande indústria na época. E já tinha meu irmão, o primeiro filho deles, meu irmão mais velho, com 1 ano de idade e que já estava andando. E num domingo pela manhã, o bebê acordou chorando muito e colocava ele em pé, as perninhas dobravam, ele não ficava em pé e chorava. Minha mãe pediu para o meu pai que levasse até a casa da minha avó para que ela desse um passe. E meu pai fez isso porque também estava meio desesperado com a situação, com a dificuldade, acesso a médico e tal. E chegando lá, minha avó fez a oração, fez o passe e meu irmão se acalmou, desceu do colo do meu pai e saiu andando. E meu pai disse para minha avó: eu quero entender isso. E foi a partir desse momento que ele se interessou pela doutrina e começou a participar das reuniões lá. Acho que em 1946 eles mudaram para a Americana. Já tinha nascido meu segundo irmão e eu em Carioba, então já éramos 3 filhos e fomos morar num bairro distante. E ele continuava indo aos sábados de bicicleta, do bairro Vila Santa Catarina, que hoje aqui em Americana é mais ou menos aonde se encontra o Colégio João 23, ele ia de bicicleta, né? De lá até Carioba à noite e voltava para os trabalhos. 2 anos depois, ele mudou-se para casa aqui da esquina, da Luiz Delbem com a Presidente Vargas. Aí a casa tem um porão, ele passou então a fazer as reuniões aqui. E outras pessoas começaram a frequentar, era aos sábados também. Em 1951, nós mudamos para a casa aqui ao lado, na Luiz Delbem 52, e ele construiu um salãozinho no fundo para ser o centro espírita. O Sr. José Rampazzo, eu conheci porque eu tive um infarto do miocárdio há uns 40 anos atrás, mais ou menos. E, para minha surpresa, eu não tinha nada com o espiritismo, não conhecia nem a doutrina, sou egresso do catolicismo, não é? Ele vai à minha casa, esponte própria, para aplicar passes magnéticos. Naquela ocasião, eu já era pessoa conhecida pelas minhas atividades e alguém o levou, se não me engano, o meu nobre colega Castilho. E todo dia ele passou aí na minha casa 6 horas e 30 minutos, porque ele saía da fábrica e ao invés de ir lecionar, que era outra atividade dele, ele passava primeiro na minha casa para aplicar o passe.
E daí o meu conhecimento se estabeleceu. Mas o mais importante é que nesses acontecimentos, muitos anos depois que eu havia transformado, que havia entendido a mensagem de Jesus, e que eu tinha vindo a esta casa, nesta época, o Sr. José já estava na fase terminal da sua existência física. E ele morava aqui do lado. Ao terminar aqui o nosso evangelho das quintas-feiras, eu ia aqui com a Raimunda, que era a empregada dele, da dona Hilda. Ela fazia um bolo gostoso, eu ia para comer um pedaço de bolo, tomar um cafezinho com ele. Mas antes eu ia para aplicar o passe magnético nele. E interessante notar que todo o bem que nós fazemos aqui milita a nosso favor ali na frente. E é verdade, porque ele foi aplicar passe em mim e eu tive a alegria de poder ser as mãos abençoadas que aplicou os passes finais nele aqui. Eu aprendi com ele humildade, caridade, simplicidade, doçura e grandeza de alma. O Sr. José Rampazzo sentava nas nossas aulas com um caderninho, um lápis e ficava anotando como um aluno que estava interessado em aprender. Ele nos ensinou humildade. E isso, para mim, eu acho que a cidade deve reverenciar, porque foi privilegiada com a presença de um ser muito especial. Eu lembro uma vez que estava estudando com o Sr. José Rampazzo, às quintas-feiras, desenvolvimento mediúnico. Depois de 2 anos de estudo, ele precisou ir numa reunião da diretoria da prefeitura e ele falou: eu vou precisar me ausentar e você toma conta da reunião. Nossa! Foi uma experiência, uma responsabilidade muito grande, mas a equipe espiritual estava comigo. E aí a gente foi aprendendo, ajudando as pessoas, desenvolvimento de unidade, e a gente desenvolveu também essa sensibilidade de tratar com as pessoas com amor e com carinho. Eu devo muito ao Sr. Rampazzo. Ele nos ensinou muitas coisas. O Sr. José era uma pessoa maravilhosa que é difícil dar adjetivos para ele. O trabalho que ele fez nessa casa floresceu várias flores, né? O que ele plantou, a semente que ele jogou, todas elas germinaram, né? O carinho, o amor que ele atendia as pessoas, sempre paciencioso, sempre com tempo, é horário de almoço dando passe, socorrendo uma pessoa em casa. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha chuva, não tinha frio. Uma pessoa que é exemplo de vida para qualquer um. O Sr. José Rampazzo era maravilhoso. Um homem paciente, calmo, sempre pronto a atender quem quer que seja que chegasse a esta casa. Fosse uma pessoa de rua, fosse uma pessoa da casa, uma pessoa estranha, ele abria as portas e os braços, atendia, ouvia e aconselhava. Era um paizão, porque eu desde menina, desde os 7 anos de idade, eu frequentei essa casa. Eu recebi evangelização da Josilda, sua filha, né? Então eu conheci muito bem a dona Hilda, mas o seu José era um paizão mesmo. Na década de 80, eu e o meu marido viemos para a Americana e nós conhecemos o Edson Facina e ele nos apresentou o Centro Espírita Paz e Amor. Na época, nós éramos recém-chegados, não conhecíamos ninguém. E a gente vinha da Federação Espírita de São Paulo e a gente tinha lá a Escola de Cultura Espírita. E o Sr. José Rampazzo, que foi, assim, sinceramente, o ser mais especial que eu conheci em toda a minha vida, nos acolheu com muito carinho, nos acolheu de uma forma como se fosse um pai para a gente e nos convidou para implantar no Centro Espírita Paz e Amor o curso de Cultura Espírita. Então, na época, juntamente com o Edson Facina, o Ariel Capozzi, que era meu marido, e nós iniciamos. Aí chegou o Everaldo Bassetti, uma pessoa maravilhosa também que participou
de toda essa atividade e foi de verdade a maior oportunidade espiritual que nós tivemos na nossa vida, graças a um ser maravilhoso que eu gostaria de render as minhas homenagens e a minha eterna gratidão, que chamava José Rampazzo. O seu José queria que eu participasse das reuniões e eu expliquei que ainda não dava, porque além de eu trabalhar, eu morava longe, né? Não tinha como. Mas aí em 73, após o meu casamento, eu comecei a vir com meu esposo, que era o Sebastião Galante, e na época. E a gente começou a vir aos sábados. O seu José ficou tão feliz e como eu morava mais próximo, passei a frequentar as terças-feiras. Então, terça e sábado a gente estava aqui. E assim eu conheci esse homem maravilhoso que eu chamava de paizão. E durante, acho que 28 anos, quase 30 anos, eu frequentei aqui a casa. Juntos nós íamos fazer as reuniões do Seara. Eu venho de família católica, morava no interior de São Paulo, né, e mudei para a Americana por força do casamento e sempre fui simpatizante da doutrina espírita. E comecei a frequentar a casa às terças-feiras, que é o dia de palestra pública, onde eu fui recebido pelo Hortalino Torelli, que foi um grande trabalhador dessa casa, hoje desencarnado, e também pelo seu José Rampazzo nos trabalhos mediúnicos. Foi na década de 80 que eu, a pedido ou a convite da minha esposa, que eu devo agradecer muito a ela, né, que me trouxe a esta casa, devido também pela dor, né, por causa do meu filho que estava muito doente. E aqui encontrei uma pessoa maravilhosa, José Rampazzo, a dona Hilda Rampazzo, e que me acolheu e me deu uma injeção de ânimo, me consolou bastante. E aí eu fui começando a estudar bastante a doutrina espírita, juntamente com a minha esposa, e nós fomos parar na evangelização infantil. Graças a Odival e a sua esposa Sônia, que foram maravilhosos, nos acolheram, e nós começamos também a dar aulas de evangelização. Completei 75 anos, 35 anos, todinho para o Lar da Mãe Esperança, que é filha daqui do Paz e Amor. Eu iniciei aqui em 1984, aqui no Paz e Amor. O seu José morava na casa de cima e ele concedeu com os seus recursos próprios esta parte aqui de baixo para nós, que ficou sendo o nosso centro espírita. Fomos trabalhando e hoje estamos aqui numa, eu diria com toda a singeleza, uma mansão. Eu vou iniciar pela Mocidade Espírita, que se iniciou em 1956, eu tinha 11 anos de idade, e com duas famílias, a família Rampazzo e a família Cordenunce, porque seu Paulo Cordenunce tinha, acho que 7 filhos, meu pai tinha 4. E então meu pai levou 3, seu Paulo levou mais uns 4, na casa do seu Paulo, feita a primeira reunião da Mocidade Espírita com esses jovens. Eu, meus irmãos e os filhos do seu Paulo. E essas reuniões se repetiram, eram no início aos sábados à tarde, depois seu Francisco Luchiari ofereceu o Centro Espírita Fraternidade, as acomodações do Fraternidade, e na rua Comendador Miller, 275, Bilave Jones, acho. E as reuniões da Mocidade passaram a ser lá. Aí os outros dirigentes de outros centros espíritas começaram também a levar os seus filhos. E ali nós iniciávamos o grupo de jovens espíritas de Americana,
Hoje são vários grupos, quase todas as casas espíritas têm o seu grupo de jovens, mas iniciou assim e teve essa participação importante de José Rampazzo e Paulo Cortenunci. Então a casa faz essa reforma, educa. E o planeta está com uma abertura de quinta dimensão escancarada. E essa trajetória para a quinta dimensão é um convite para que as pessoas reformulem suas crenças, o seu foco, a sua energia, porque nós somos exatamente uma extensão da fonte. E eu tenho absoluta convicção que a doutrina espírita participou ativamente em desmistificar preconceitos de crenças que não têm sentido nem valor, porque limitam as condições de entendimento e evolução do ser humano por preconceitos infundados que são, com certeza, plantados pelas trevas. E nós descobrimos que um palito de fósforo é capaz de iluminar toda uma sala enorme, porque onde existe luz, com certeza, não existe sombra. Então a luz vence. Principalmente porque esta casa abriu as portas para a evangelização infantil. Pensando no futuro, trouxe conhecimento, crescimento às crianças. Então, muitos dos adultos de hoje passaram pela evangelização nesta casa. O senhor José Rampazzo tem um enorme carinho e abriu as portas até da biblioteca dele. Houve épocas em que nós tínhamos até 6 turmas de evangelização, dividida por idades, e nós não tínhamos espaço. Então ele cedeu a biblioteca dele para que nós pudéssemos trabalhar com as crianças nesse espaço. Cedeu a garagem dele. Então, aí ressalta o valor e a importância que ele dava para a formação desses futuros adultos. Então, muitos adultos hoje têm a sua formação moral espírita porque esteve aqui, nesta casa. Então isso aqui é um reformador, é um centro que o seu José Rampazzo, lá no passado, edificou, e como ele mesmo teve a oportunidade de dizer aqui em comunicações, que é uma semente que edificou uma árvore frondosa. E hoje essa árvore distribui os seus galhos para todas as pessoas necessitadas. A evangelização é a questão da base mesmo da criança, né? A base do espiritismo, já começando desde a infância, da primeira infância no caso, é onde eles vão assimilar melhor o entendimento do que é o espiritismo. E nos trabalhos futuros, como vem a mocidade, que vem a afirmar um pouco mais esse conhecimento, com estudos mais profundos, e depois para a parte adulta, onde eles vão estar mais bem preparados para o espiritismo, que acho que é uma doutrina que vai libertá-los de tantas amarras, né? Todo o material que nós utilizamos, eles são embasados no Livro dos Espíritos, né? Só que nós temos um material didático que foi feito pelo Maurício de Souza, onde a gente tem vários. Nós temos o do Allan Kardec, onde o André, que é um personagem do Maurício de Souza, ele vai conversando com as crianças em Paris, na França, onde conta a história do Allan Kardec. Depois nós temos o Outro Lar, onde conta a história, né, também com os personagens da Turma da Mônica. Ele vai contando a historinha de como é a outra cidade nessa cidade espiritual. Depois nós temos o Pequeno Evangelho, Meu Pequeno Evangelho, também que é o Maurício de Souza, onde tem algumas passagens do Evangelho e vai contando as historinhas. É muito mais fácil trabalhar com as crianças. Elas são muito mais receptivas, elas têm muito mais carisma, elas se envolvem mais e elas se entregam com amor, porque elas não têm o preconceito ainda, né, formado. Então elas estão mais preparadas para receber isso com carinho, com atenção, se dedicam muito mais. Outras casas espíritas também foram incentivadas por ele para a criação. Eu sei que ele parece me doou o terreno, ajudou na construção do Centro Espírita Flora Luz, que é na Rua das Violetas, na cidade de Jardim.
Outras casas que ele apoiou, porque ele incentivou muito a União das Sociedades Espíritas, que é a USE de Americana, que se mantém até hoje. E então ele e os demais companheiros da USE frequentavam os grupos pequenos que fossem, incentivavam e ajudavam na concretização dessas novas casas com as suas construções próprias. Ele dava um grande incentivo porque era um grande divulgador e vivenciador da doutrina. Daqui também saiu esta árvore frondosa que o São José plantou e edificou, ele é o nosso patrono, saiu o nosso Hospital Seara. Iniciou-se dentro do Centro Paz e Amor, a ideia surgiu daqui dele, quando o centro nem possuía essa sede atual, era naquele salão que me referi, na casa, no fundo da casa do meu pai, na Bisdeobem 52, e era um domingo e recebemos a visita de um senhor de Piracicaba, que acho que fez uma palestrazinha naquele dia para os frequentadores do centro e ficou conosco o restante do dia e sugeriu, porque Piracicaba já tinha o Hospital Psiquiátrico Espírita, e ele sugeriu por que não fazer o mesmo em Americana. Então me lembro que a ideia surgiu, aí meu pai a acatou com toda a intensidade e carinho, e depois, com colaboração de muitos espíritas e não espíritas, porque a comunidade americanense contribuiu muito para a construção. Trabalhei muito tempo no Seara, na seção mediúnica, que nós fazíamos tratamentos dos pacientes, e era um trabalho bem pesado, porque aqueles pacientes que estavam lá internos, os espíritos que estavam com eles se manifestavam naquela reunião lá do Seara. A história do Seara começa justamente no Paz e Amor, através do nosso ilustre amigo José Rampazzo, que, sentindo a necessidade da cidade americana tivesse um hospital psiquiátrico que pudesse atender. Aliás, durante o trabalho dele, Everardo Milha, alguém passa mal lá, em termos espirituais, e ele consegue ver naquilo momento de fazer com que a Americana tivesse um hospital psiquiátrico, uma vez que os pacientes aqui de Americana eram levados para o Saião, na cidade de Araras, com dificuldades de visita para a família, e dentro da sua capacidade de interpretação, de boa vontade, de amor ao próximo, ele juntou uma série de pessoas e começou a fundar o Hospital Seara, comprou o terreno com suas próprias situações financeiras e começou primeiramente com o sopão, aí foi os primeiros pés e chegou no que se tem hoje, o Hospital Seara, que atende hoje o SUS e os convênios particulares, com 94 pacientes do SUS e disponibilidade de 40 e poucos leitos para o hospital convênio particular. Então, a história do José Rampazzo é muito bonita, porque o Hospital Seara tem nele a sua figura máxima de fundador e que nós respeitamos e amamos muito. Eu continuei o meu trabalho e o Dr. Fritz falou para montar ali uma casa de mães gestantes, carentes. E o seu José Rampazzo e a dona Hilda foram os primeiros que entraram lá. Tinha um cômodo e eles abençoaram muito aquela casa. Falou, agora você não vai mais lá no Paz e Amor, né, Clementina? Eu falei, eu não vou, porque vai muita gente, vai atrapalhar vocês. Então os dois abençoaram. Eles entraram, abençoaram, uma salinha pequena, mas tinha 2 macas para atendimento. Aí eles se foram e
Ali o trabalho foi intenso nesses 35 anos de trabalho. Existe já há quase 60 anos esse trabalho. E esse trabalho foi feito pelo Sr. José Rampazzo, Dona Hilda Rampazzo, Dona Madalena, Dona Maria Helena, que através de um pedido de um filho dela, que havia sido acidentado, falou que em vez de ela ficar chorando, que ela fizesse uma sopa aos pobres. E o Sr. José Rampazzo abraçou essa ideia. O sopão está aqui antes do Seara. Isso é uma coisa que o Sr. José Rampazzo deixou para nós. E no Natal é a campanha maior, porque no Natal a gente faz um almoço diferenciado com maionese, macarronada, farofa, e a gente faz isso para as famílias e para as crianças. Mas essas famílias já frequentam o ano inteiro. Nós sempre suprimos isso aí. Vejo hoje esta obra, esta casa. Gente, isso é uma prova viva de que milagres realmente existem e que os milagres são produzidos não por fatos extrasensoriais, mas pela realidade do amor. E é isso que existe nessa casa, isso que sempre existiu nessa casa e realmente é para se aplaudir. Eu fiz parte, uma parte pequena nesse projeto todo, mas eu me sinto muito honrada de ter sido convidada por Deus para poder fazer esse trabalho. E o Sr. José plantou esta árvore frondosa que nos dá alegria e todos na nossa americana querida sabem disto. Porque acostume e se acostumaram a dizer que é o centro do Sr. José. E eu hoje parabenizo as pessoas que aqui estão trabalhando firme e se dedicando, fazendo essa transformação toda na casa, que eu acredito que da onde ele está participando, está incentivando, está ajudando os companheiros aqui da casa, né? Projeto futuro, nós temos a construção nova, que é o prédio número 40, que é anexo ao número 30, né? Nós estamos terminando. E o projeto é ter mais salas de estudo, mais estado de mediunidade, de prática da mediunidade e também de outros cursos paralelos, assim, em bem social, para quem necessita. Para o infinito, para o eterno, para o amanhã. E isso o Sr. José já plantou lá e está hoje trabalhando para que nós possamos conseguir alcançar o maior número de pessoas nesse trabalho generoso. É o trabalho de edificação do bem, da reforma interior, de modificar os homens. A nossa vocação, vamos dizer, deste centro é a divulgação da doutrina espírita. Como se faz isso? Através dos estudos, em todas as reuniões mediúnicas, elas são precedidas de um estudo, né? Sempre, em primeiro lugar, com a presença do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma das 5 obras básicas da doutrina, e sempre um outro livro auxiliar, né? O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e outras obras. Então, essa questão da divulgação e da conscientização dos frequentadores, do esclarecimento a respeito do que é a doutrina, é de extrema importância e é a baliza, vamos dizer, desta casa. Me deixa muito feliz ver os jovens. O que eu vejo mais nesta casa, porque estou aqui diariamente, se agregando aos trabalhos, né, aos trabalhos mediúnicos, assumindo direção de trabalhos. E assim que eu vejo, outros darão continuidade, porque a verdade não
vai ficar escondida sob véu nenhum, nunca. Há 2000 anos, Jesus veio para abrir, ampliar essa chama de luz e cabe a nós dar continuidade. E eu tenho certeza que assim será.